Salve, salve, povo de Deus, povo abençoado, bendito. Olha, vocês moram dentro do meu coração. Eu quero, nesse momento, já agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, ministrando essa palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. Você que nos acompanha através das redes sociais, você que nos assiste, você que compartilha o nosso conteúdo, você que dá aí o seu like, sempre nos ajudando a manter esse canal aí todos os dias no ar. Deixo aqui o meu muito obrigado de todo o meu coração, tá? E já peço também aquela ajuda de sempre. Continua dando like, compartilha ao máximo que você puder, aperte o botão do sininho, olha, pega a sua lista de contatos, envia justamente o link das nossas transmissões. Quando interagimos dessa maneira, fazemos com que o YouTube entenda que há relevância no conteúdo que nós postamos. E sem vocês, meus irmãos, nós não somos ninguém e não alcançamos absolutamente nada. O nosso propósito é ministrarmos sempre uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, uma palavra que venha alcançar vidas e levá-las até o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos a mais uma mensagem em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz de Cristo para todos. Sintam-se acolhidos, abençoados pela presença de Deus. Mais um domingo na presença do Eterno. Você que se encontra acompanhando esse culto na sua casa, onde você estiver, abre o teu coração, que assim como nós estamos aqui no templo, aqui na igreja, já estamos sendo abençoados, você também nesse lugar onde você está. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Fique à vontade. Uma noite maravilhosa. É muito bom sentir a presença do Senhor e ver os irmãos aqui na casa de Deus, né? Irmãos, eu estava orando essa semana e pedindo a Deus a palavra de hoje. E sempre quando eu vou pregar, todas as vezes, eu peço a Deus o assunto que for tratado com a igreja. E essa semana, desde o domingo passado, eu tenho orado, falando com Deus e buscando o que o Senhor quer falar com o teu povo, o que o Senhor quer tratar com a sua igreja, o que o Senhor quer falar conosco. Nos dá uma palavra que venha do seu coração. Sabe por quê? Eu sempre faço isso, eu tenho esse hábito, para não chegar aqui e pregar qualquer coisa, qualquer palavra que seja emotiva, porque existe aquela palavra que é para o momento agora. Você sai daqui, sabe, enfervecido, sai daqui, se pudesse, voando, dando cambalhota. Mas o Evangelho, ele é uma palavra que não é apenas para o momento, mas é para o pós, o culto, lá fora, quando nós vamos enfrentar as lutas, os problemas, as dificuldades, as angústias do nosso dia a dia. E hoje, em dia, o tempo que nós estamos vivendo, você há de concordar comigo que tem sido tempos ruins, tempos difíceis, em todos os aspectos, no relacionamento, na convivência, o próprio mundo e tudo aquilo que acontece dia após dia, cada vez mais se cumpre o que a própria palavra diz sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Se nós olharmos, tudo que acontece está apenas cumprindo aquilo que já está escrito. E nós, como igreja do Senhor, não podemos viver de palavras que sejam como aquele fast food. É muito bom você ir no shopping, você ir numa festa, comer aquela comida colorida, cheirosa, sabe? Mas não é aquilo que vai te dar força
para o dia a dia, para que o teu corpo permaneça de pé e com saúde. Talvez aquela comida que a vovó faz, sabe, simples, arroz, feijão e a farinha, que talvez alguém pode desprezar porque está acostumado ou quer apenas aquilo que é bonito. É aquela comida simples que te traz a sustância, a força. Assim é a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos e dias que muitas das vezes no púlpito as palavras que são pregadas, sabe, com apenas um teor motivacional, circunstancial. E o Evangelho, aprenda isso, coloque isso no teu coração, porque o que eu estou trazendo para você, isso também trata em mim. O Evangelho, ele tem que ter confronto. Se eu não tiver um encontro com a palavra de Cristo e aquilo não me confrontar, não é Evangelho. Porque esse confronto é justamente o trabalho do Espírito de Deus, para que haja um posicionamento da minha pessoa. Se eu der passo para a vontade de Deus, assim vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para mim e para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós infelizmente pecamos porque queremos que Deus venha se adequar à maneira como nós achamos, deduzimos ou estamos acostumados. E Deus não vai se adequar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Somos nós que temos que estar debaixo da mão poderosa do Senhor. Somos nós que temos que, através desse confronto com o Evangelho, da palavra de Deus, convertermos, mudarmos o sentido, em todos os aspectos. Porque falamos muitas das vezes do religioso lá fora, daquele que serve de repente uma seita ou uma outra religião, mas muitas das vezes nos tornamos semelhantes. Temos o tipo, temos a roupagem, temos a linguagem, mas estamos secos, vazios. E o trabalho de Deus e o agir de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas para que Ele entre, primeiro Jesus disse: tem que ouvir a minha voz. E se abrir a porta, sou eu que tenho que abrir. É você que tem que abrir. Ele não vai arrombar, Ele não vai expulsar, Ele não vai bater de uma forma que vai destruir. Quem faz isso é Satanás. E quando nós estamos dispersos e não, sabe, buscamos do Senhor direção, esse confrontamento, essa conversão, nós não conseguimos alcançar, buscar justamente o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabia que você, na sua vida, você não nasceu simplesmente por nascer. Você nasceu porque Deus tem um propósito na sua existência. Mas sabe por que muitas das vezes rodamos o mundo e paramos no mesmo lugar? Porque não conhecemos o propósito de Deus na nossa vida. E para a nossa vida, através da nossa vida. Tudo tem esse propósito. Tudo é feito com propósito. Nada é feito de qualquer maneira. Nem no mundo físico, muito menos no mundo natural. Você pensa que as coisas que acontecem aí fora acontecem a Deus dará? Não. As coisas são premeditadas, são forçadas, muitas das vezes dentro da comunidade. O mundo ele trabalha com inteligência, mas sabedoria, o único que trabalha é o Senhor. E quando nós não estamos direcionados por Deus, pecamos, erramos. A virtude do ser humano não é ser perfeito. Jesus é o único que é perfeito. Mas a virtude que Deus espera de nós é reconhecermos o nosso erro, nos arrependermos e convertermos a nossa trajetória. É isso que Deus quer. Deus não quer que naquele dia, quando você entre lá, quando nós estivermos no grande dia, no juízo, e Ele abrir lá o telão para a nossa história, Ele fala: a sua vida foi perfeita. Não. Aquele momento, de repente, Ele vai falar: de repente aqui você vacilou, aqui você errou, aqui não foi muito bom, mas você ouviu a minha palavra. E além de ouvir a minha palavra, você tomou
A palavra de Deus ela é perfeita e ela não é errônea. Mas na palavra de Deus, na Bíblia, Deus fez questão de deixar os erros dos seus servos, homens que fizeram a diferença. Eu poderia citar aqui inúmeros homens que erraram e feio, mas existe uma coisa que Deus ama que se chama arrependimento. E quando há arrependimento, meu querido, minha querida, Deus ele vem e ele, quando ele entra na vida dessa pessoa, ele transforma a história dessa pessoa. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Arrependimento é você compreender o erro, confessar e se colocar na disposição de ir adiante, converter-se. Deus não tira a consequência, mas Deus te ajuda a enfrentar o dia mal, estando ele do teu lado, e você vai vencer em nome de Jesus. Nas minhas orações eu estava pedindo ao Senhor o que pregar, e Deus me fez, me trouxe na mente esse tema, onde nós estamos errados. É muito bom chegar na igreja e ouvir palavras apenas de fé, de amor, carinho, prosperidade, mas confronto tem muitos não querem. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Eterno no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Quem achou, diga amém? E diz assim, ó: então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, dá-me a tua graça, Senhor, para ministrar a tua palavra, e que essa palavra, assim como corta em mim, venha cortar também no teu povo, para ajudar o teu povo a se aproximar cada vez mais de ti. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Se você pegar a história e você ler a palavra de Deus, você vai ver Samuel sendo criado dentro da casa desse homem chamado Eli, sacerdote de Israel, o homem que tinha a incumbência de levar adiante o ministério dos levitas, descendentes de Arão. Mas um homem que em um dado momento, eu não sei como ou quando aconteceu, mas a Bíblia diz que os filhos desse homem, que também eram levitas, começam a praticar coisas que eram reprováveis diante de Deus. E tudo aquilo que era praticado diante de Deus e com aquilo que era de Deus, e principalmente com o povo que pertencia a Deus, o Senhor olhava daquilo, olhava para todas aquelas coisas, e dentro do coração de Deus subia, surgia justamente um furor em relação a ele. Aprenda uma coisa, irmãos: Deus ele é amor, mas Deus ele é fogo consumidor. Não confunda o amor de Deus com a justiça de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Tenha temor com as coisas de Deus. Tenha temor com aquilo que você oferece e apresenta diante de Deus. Tenha temor com as palavras que você coloca diante de Deus. Temor não é medo, mas é reverência. É saber com quem está tratando. Imagina se você for lá numa audiência diante de um juiz natural aqui como homem. Você vai chamar ele de amigo, pelo nome? Você vai bater no ombro dele? Não, é Senhor, é meritíssimo. Se você chegar lá, mesmo a audiência estando a teu favor,
Se você tiver de chinelo, de bermuda, de camiseta, você nem na sala, você não entra, pode. E muitas das vezes nós estamos entrando, ou querendo entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Cuidado com a hipergraça. A graça, o favor não merecido e a intimidade que Deus nos dá, não nos dá direito de sermos libertinos. Não confunda o que a palavra de Deus nos dá como graça, como oportunidade de tratar Deus como qualquer um. Deus não é como eu, nem muito menos como você. Ele é Senhor. Ele pode ser teu Pai, mas Ele é Senhor. Ele é Deus. Sabe qual é o problema dessa geração de hoje, que é fraca, que é mimizenta, que é cheia de não me toque? É porque dentro de casa, princípios pequenos e básicos, que lá atrás as gerações antigas tinham como costume, preservava limites, respeito, reverência a pai, a mãe, pensam pai, pensam mãe, sim senhor, não senhora. Hoje não se ensina mais isso. Para muita gente dessa geração de hoje, isso é bobeira, é besteira, mas isso forjava o caráter. Muitas das vezes, você que está aqui, que é da geração antiga, da minha geração, quantas das vezes levamos uma repreensão do nosso pai, da nossa mãe? Uma vez, por exemplo, o pastor estava falando, minha mãe era mestre e lançava, ela jogava uma. Essa que ela jogava, que eu enxergava, ela errava, eu ficava todo feliz, mas a outra ela já tinha lançado, eu não via, ele me acertava. Hoje, sabe, é um milímetro, é um não me toque em todos os aspectos. Eu estou falando aqui muitas das vezes, olha, é da criação do pai, dos filhos, e a justiça aí fora, o mundo, irmão, cada vez mais está tirando da nossa mão o poder e a autoridade. Daqui a pouco vai ter um momento disso que eu estou falando aqui, vai ser impossível de se falar, proibido de falar. Deus é amor, mas Deus ele repreende, irmãos. E mais do que repreensão, quer ver um tratamento que Deus ele faz, ele dá, é silêncio. É pior do que você apanhar do pai da sua mãe, é você ver o seu pai calado para você. E muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus, porque muitas das vezes as nossas orações não são de fato orações, são apenas petições. E Deus não responde, Deus não fala, porque não sabemos orar, não sabemos falar com Ele, não sabemos nem como entrar na presença de Deus. Você vai ver na Bíblia Jesus chamando Ele de meu Pai, mas todas as vezes quando Ele fala do Pai dele como Deus, Ele chama Ele de Senhor. E Jesus e o Pai é um só. Por que nós hoje perdemos esses princípios? Onde que nós estamos errando, irmãos? Onde que nós estamos errando? Eli foi advertido, Deus enviou um homem diante dele para falar explicitamente o que estava acontecendo, para ver se causava um choque e um posicionamento. E Eli não era nem um menino, era um homem velho, um homem já experimentado, um homem já dado na obra de Deus. Aqui nesse momento onde nós estávamos lendo a palavra, foi necessário Deus levantar um menino que não conhecia Deus ainda, mas estava crescendo dentro da casa de Eli. E Deus chama ele. Você conhece a história, Samuel. Ele levanta, vai até Eli. Ele entende que na terceira vez que é Deus chamando, diz: olha, volta lá, porque na hora que você ouvir te chamar novamente, se posiciona e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Samuel, na terceira vez, ele ouve a voz do Senhor, Deus vem diante desse menino e traz essa palavra: eu vou cumprir o que eu falei com ele, eu vou cumprir o que há muito tempo eu tenho advertido a ele. E muitas das vezes, meu irmão, a advertência ela é dada, não é por ódio, mas é por amor. E nem sempre, muitas das vezes também, quando você que é pai adverte teu filho, mesmo sendo duro, é necessário aquele momento, aquela situação, mas
fazia vista grossa. Fazia vista grossa. Fazia vista grossa. É como a história do copo. Está aqui no cantinho. Passei e vi. Vai passar alguém e vai derrubar. Por que eu não vou lá e tiro do lugar? Passo outro dia e está no mesmo lugar. E não tiro. Aí um dia alguma coisa acontece e o ventinho do copo cai. Falei que ia cair, mas por que não colocou a mão e tirou do lugar? Tem coisas que não são necessárias o pastor falar. Tem coisas que é necessário o irmão do lado falar, o homem falar. Deus ele fala com cada um de nós na nossa intimidade. E Satanás, quando ele vem nos testar, nos tentar, nos perturbar, só pecamos, agimos porque escolhemos o que ele coloca diante de nós. Mas as coisas de Deus também é assim, Deus não te obriga. A mesa ele coloca ali apenas uma opção. Tem que haver uma escolha. Tem que haver um dado, tem que haver uma entrega. Está faltando isso, querido. Está faltando paixão, não no sentido, sabe, mundano, mas de prazer de estar na presença de Deus. Prazer de pegar a palavra de Deus, sabe, e você se colocar ali dentro daquilo que aconteceu no ano passado, sim, mas quando você tem uma intimidade, uma comunhão com o Espírito de Deus, aquela palavra que você está lendo, aquilo traz em você um avivamento, aquilo traz uma resposta. Prazer nos falta. Onde nós estamos errando? Falamos de igreja. Como é que você hoje vem para a igreja? Mais do que isso, como é que hoje eu e você, lá fora, somos ou nos apresentamos como igreja? Está nos faltando isso. Está nos faltando isso. Está havendo esfriamento, a correria do dia a dia, as circunstâncias. Cuidado que tudo aquilo que não tem controle, domínio, até se pudesse ser usado para bênção, se você não tiver controle, se torna maldição. Hoje você pega aí a internet, é uma bênção, mas se você não souber controlar, não tiver domínio próprio, é uma maldição para a sua vida. Porque tem gente que vive o evangelho na internet, não quer ir para a igreja, não quer dizimar, não quer ofertar, não quer ter comunhão com o próximo. Ah, mas eu assisti, eu vi uma palavra. Isso tudo é secundário. Se você não estiver dentro da igreja, tendo comunhão com o teu irmão, tendo comunhão com a sua irmã, você não é corpo, você é membro. E membro fora do corpo, ele morre. Membro fora do corpo morre. Eu tive um obreiro que era médico, cirurgião. Uma vez a gente conversando sobre isso, ele falou: pastor, às vezes eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que tirar um órgão do lugar para poder mexer no outro, mas eu tenho a obrigação de respeitar o tempo e colocar aquele órgão no lugar certo, porque senão eu tiro ele, coloco ele talvez fora do corpo ou na bandeira, ele vai trabalhar como se estivesse dentro do corpo, mas se eu não respeitar esse tempo, ele começa a parar e morre. YouTube não te traz comunhão. A comunhão é aqui, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Ser membro não importa se você é o dedo do pé, não importa se você é a orelha, se você é o nariz do corpo. O que importa é que se você estiver no corpo, no lugar certo, você vai cooperar com o propósito do corpo. Quem vai te guiar é a cabeça, que é Jesus. Não são as circunstâncias, não é o modismo, sabe? Doutrinas secundárias de igrejas, existem muitas. Como se cria, por que existem doutrinas dentro da igreja, doutrinas secundárias? Porque a doutrina real é aquilo que está no Evangelho, são as cartas. Ali vai dar a doutrina para a igreja, a forma que nós devemos, como igreja, nos conduzir. A doutrina secundária é criada ou por intelecto da liderança ou por cultura. Você mora hoje no Rio, vai lá para o Nordeste, completamente
diferente. Vai para fora do Brasil, é completamente diferente. Mas não importa as diferenças, sabe? Secundárias. O que deve prevalecer é o Evangelho. É Jesus que nasceu da Virgem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está preparando uma volta e vai levar aqueles que estiverem prontos, alertas, posicionados. Sabe para que a igreja se unia no passado? Não era para buscar carro, casa própria ou bem-estar social, mas era para se prepararem para que, quando chegasse o momento que Jesus voltasse, não ficassem parados. Qual é o teu desejo quando você busca Deus? Qual é o teu desejo quando você vem para casa? Qual é a sua vontade em servir a Deus? Qual é o teu propósito em estar na presença de Deus? Muitas vezes, irmãos, está lá o feiticeiro, o outro lá tem mais paixão, resiliência e entrega naquilo que ele crê lá do que nós que dizemos que somos a igreja de Cristo. Se hoje o funil apertasse e começasse a se repetir que lá no passado eles viveram sendo queimados vivos, sendo lançados dentro aí dos lugares para serem comidos por bicho. Hoje é tão pouco para que nós venhamos negar a Deus. Talvez você está dentro da igreja e pode dizer, mas eu não estou negando Jesus. Mas quando você deixa a palavra de Deus de lado e assume qualquer outro compromisso, irmão, está negando, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Deus está dizendo. Eu compreendo e eu entendo, e eu creio que Deus Ele revela. Eu creio em revelações. Mas existe princípio. Existe princípio. Eu já estive num lugar uma vez, estava num lugar, estava com uma luta, passando por uma situação. Uma pessoa do nada nunca me viu. Chegou, posso falar contigo? Pode. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo. Sente Deus, falou assim para mim. Olha, Deus me mostrou isso. Não conhecia a pessoa. Deus trouxe algo. Amém. Mas não queira condicionar Deus na forma de agir. Você lembra de Balaão? Como que Deus falou com Balaão no momento que ele não estava propício a ouvir? Usou uma mula. Mas será que é necessário Deus usar sempre uma mula para falar contigo? Tem eu e digamos aqui, uma pessoa aqui, José, vamos botar um personagem aqui. Eu e José somos de Deus. Deus quer falar comigo. Por que Deus vai levantar um José para me revelar? Porque tem um problema. Porque se eu sou de Deus e ele é de Deus, assim como Deus fala com José, ele pode falar comigo direto. Mas se está tendo um bloqueio, pecado, ou talvez até mesmo uma falta de atenção, um erro, Deus, Ele vai deixar de falar? Não. Ele vai levantar uma situação. Porque é um propósito. Mas, irmãos, ainda que Deus faça isso, Ele quer falar com intimidade com você. Mas para isso acontecer, nós temos que buscar pagar um preço, irmão. Não queremos pagar preço. Não queremos ouvir, banimos do nosso vocabulário sacrifício, pagar preço. Só que são palavras que estão dentro do bojo da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. As coisas de Deus não são coisas banais, são santas, assim como Ele é santo. Quer ver o céu aberto para você? Santifique. Não é ser uma pessoa diferente, botar uma asa nas costas, fazer um busto para alguém se dobrar diante de você, mas é todo dia lutar contra a carne, todo dia se dobrar diante do Evangelho, todo dia, Senhor, me mostra, me dá direção, mas é uma escolha. Ele não vai obrigar você, mas hoje a conveniência muitas das vezes toma a frente
e nos impede de fazer a escolha correta. Deus não é legal, Deus não é camarada. Deus, Ele é justo. Hoje pode não estar acontecendo nada, mas um dia, talvez, na geração que vai vir após você, vai acontecer algo que é por conta da sua ação. Pois está aí, Israel lá, e ali a faixa de Gaza, aquela luta toda que você já sabe, a guerra. Está vendo lá? Sabe o que é? Abraão. Ele foi lidar com Agar, teve lá o filho postiço, que não era o filho da promessa. Ismael se tornou uma nação, Deus abençoou, por conta do amor a Abraão. Depois, quando Sara morre, Abraão casa de novo, não foi em pecado, casa de novo, teve outros filhos. Filhos que se tornaram príncipes. E esses príncipes, junto com Ismael, se tornaram nações, que hoje compõem os árabes. Se você pegar, a luta toda é por conta da desobediência de um homem. Um homem que foi chamado pela fé, um homem que é considerado o pai da fé, um homem que a Bíblia diz que era amigo de quem? De Deus. Amigo de Deus. Mas errou. Deus, Ele perdoa os nossos erros, e entenda, sempre iremos errar, somos humanos, mas tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver dentro de mim, dentro de você, um querer em mudar a página. Eli estava nem aí, Eli estava nem aí. O povo levava o sacrifício, a oferta. Existia uma regra, lá dentro do nome tinha a regra do que os sacerdotes poderiam tomar, recolher para si. Os filhos iam lá antes que a principal, cortavam o melhor pedaço, tiravam o que não era para tirar. Muitas das vezes montavam o servo deles, o animal de testemunho, não apenas praticando afinco eles mesmos, mas colocavam outros para praticar. Abusavam das mulheres. Irmãos, eles estavam tocando em duas coisas que Deus não permite que toquem. A oferta, eu não estou falando de dinheiro, mas é aquilo que é propriedade de Deus. E o povo de Israel não mesmo. Cuidado quando você toca na igreja. Cuidado quando você toca na igreja. Cuidado quando você oferta a Deus. Seja um dinheiro que você traz aqui para ajudar o pastor a custear as despesas da igreja. Seja aquilo que você diz, eu vou fazer, Senhor, a partir de hoje. É melhor que fale, faça, do que falar que vai fazer, não fazer. E lá de cima, como se fica o coração de Deus? E sabe a quem você dá legalidade quando faz isso? A Satanás. É o que ele quer, é o que ele precisa. Estamos brincando muitas vezes com o mundo espiritual, irmão. Cuidado, ele não estava bem. Deus enviou um homem para falar com ele, para repreender. Deus enviou um homem para tocar na ferida. E a Bíblia, se você ler a palavra de Deus, fala que os filhos dele se tornaram execráveis, abomináveis. Imagina, irmão. Imagina. Essa palavra não é uma palavra confortável que está ouvindo, não. Eu estou semana toda de evento com o Senhor para pregar isso mesmo, quase como Nínive, como Jonas, querendo fugir de Nínive, mas Deus é o que vai pregar. E quando ele traz uma palavra assim, é porque existe uma necessidade de confrontarmos, de mudarmos. Mas por que ele quer esse confronto, essa mudança? É porque ele está vendo lá na frente algo melhor para a igreja, para a tua vida, tanto coletiva como igreja, mas também como família, como pessoa em Cristo. Deus enxerga o que nós não somos capazes de enxergar, mas Satanás também enxerga, por isso ele se levanta no meio para tentar impedir você de ir adiante. Tem gente que eu acho que esqueceu que Satanás existe. Tem gente que acho que esqueceu que existe pecado que precisa ser confessado, precisa ser tirado. Não adianta você ter a cesta cheia de laranja e a podre ficar ali. Se você não tirar a podre, vai contaminar tudo. E isso não é uma ação de olhar para a vida do outro e apontar o dedo. A carne primeiro tem que ser tirada dos nossos olhos em todos os momentos.
as instâncias, em tudo que fazemos. Por quê? Porque senão não seremos cristãos. Seremos crentes, evangélicos, qualquer coisa, qualquer besteira. Mas ser cristão, irmão, é ser imagem de Cristo. Então, essa situação está acontecendo. Se o Senhor estivesse aqui pessoalmente, como que ele iria agir? Quer saber? Vai para a Bíblia. Ele vai te revelar. Se você tomar aquela revelação, aquela palavra como direção e dar o primeiro passo, se prepara. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. É uma decisão que vai tomar. Se o Senhor Jesus estivesse aqui, como que ele ia tomar essa decisão? Senhor, me dá a tua direção. Ele te deu a direção? Vai lá e toma a direção. Podem não fazer nada, aparentemente não acontecer nada. Você lembra da mulher que ia lá todo dia bater na porta do juiz? Aparentemente nada acontecia. Você acha que não tinha pessoa ao redor que ficava zombando dela? Mas ela não estava nem aí para o que estava ao redor. Ela estava certa ao que estava dentro do coração dela. Teve um dia que aquele juiz abriu a porta, ele deu um monte de testemunho e falou, e foi lá e julgou aquela mulher. As coisas de Deus, elas não acontecem por acaso, acontecem por propósito. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. O mesmo menino que chegou para Eli e deu uma palavra de Deus a respeito daquela postura errada de Eli e de seus filhos, nesse momento ele não é mais um menino, ele já é o Samuel, profeta, homem de Deus, boca de Deus. E Israel, como sempre, nas suas lutas, nas suas pelejas. E Deus tinha dado uma ordem. E Saul descumpre a ordem de Deus. E eu disse a palavra do Senhor. E Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício. Aleluia. E a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiros. Versículo 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Isso é tão sério. Se você souber o peso dessa palavra, porque muitas das vezes, como o título diz ali, onde nós estamos errando? Em obedecer. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta eu ter aparência de sacrifício, mas eu sou desobediente. Ser desobediente, estar, fora de um comando, porque obedecer é estar debaixo de uma ordem, é estar debaixo de um comando, é se submeter. Quer ser cristão, você tem que se submeter à palavra de Cristo. Quer ser cristão, você tem que se submeter à palavra de Deus. A palavra de fala sobre atender, obedecer e atender. E o que é atender? É corresponder. Nós precisamos entender que precisamos corresponder à altura daquilo que Cristo fez na cruz, irmão. É inadmissível uma pessoa ter 20, 50, 100 anos de evangelho, ter uma Bíblia embaixo do braço com a máscara do desodorante, e ela não consegue entender o que está escrito. Ela não consegue ler a Bíblia, ela não tem prazer em conhecer a Bíblia. Você fala, abre o livro, ela não sabe onde está errado. Se você humanamente tiver esse livro e o hábito de ler, vai ser um livro como todo outro, um livro histórico, um compêndio de autores, Mas se você tiver nas mãos esse livro e você tiver comunhão com aquele que o inspirou, ele não vai ser apenas um livro, ele será a palavra de Deus para a sua vida. Mas sabe quanto que vai ser a palavra de Deus para a sua vida? Duas coisas. Primeiro, quando você se relacionar com ela na altura. Hoje em dia tem gente que tem vergonha de andar para a Bíblia e a desculpa é para estar no celular. Tudo bem, tecnologia. Mas também tem lá no celular um monte de besteira. Até pornografia, coisa que não presta. Mas o que é isso, cara?
Eu não estou vendo, você de repente não está vendo. Mas aos olhos de Deus, irmão, nada passa por escondido. Talvez necessariamente não é uma pornografia, mas é uma fofoca. É uma conversa fiada lá no WhatsApp com o irmão, com a irmã, ou falando mal de A e B. Irmãos, como é que eu posso coabitar, me santificar com aquilo que é impuro? Não adianta, Deus não vai. Olha, sabe, eu tive há muitos anos atrás, num seminário, no Ministério que eu estive, e o líder trouxe um pregador americano chamado T.L. Osborne. E o T.L. Osborne fez uma reunião para os pastores, falando sobre a vida dele, o ministério dele, a trajetória dele. E ele falou que uma das vezes, logo quando ele era bem novo, ele teve uma decepção, por não estar preparado. Ele foi para a África, pregar na África, aquele negócio todo. Nós somos pregadores, temos desejo de viajar, essas coisas todas. E ele disse que num dado momento ele chegou diante de uma pessoa e foi falar de Deus com uma pessoa, que a pessoa até ouviu. E na hora que a pessoa teve a oportunidade de falar, ele disse: não, mas como é que tudo isso que você diz é verdade? Como é que você pode me provar que isso é verdade? Que o teu Deus é verdadeiro? Ele: não, porque eu tenho um livro santo, um livro de capa preta, com borda dourada. E essa pessoa tira da bolsa um livro de capa preta, com borda dourada, chamado Alcorão. E ele foi mergulhado. A pessoa está 200 anos na igreja, não conhece a vontade de Deus, não conhece os princípios de ter uma vida com Deus: conversão, batismo, fé, graça. Se prega tanta coisa no púlpito, tanta coisa que aparentemente é até boa, até motiva, você sai daqui achando que vai conquistar e muitos conquistam, mas a base está nos faltando. É por isso que não conseguimos obedecer na hora que o demônio vem, na hora que a tentação vem, na hora que o problema vem. Porque o nosso coração está fraco, a nossa mente está corrompida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ele compara essa ação como feitiçaria, rebelião e feitiçaria, do ato praticável. O que é feitiço? Não é trabalho feito, trabalho contrário, é maldição. A pessoa vai estar 200 anos dentro da igreja, mas naquele dia, quando ele chama: eu fiz isso, eu fiz aquilo, estive ali, estive lá. Apartai de mim, não vos conheço. Temos que nos preocupar com isso. Nosso coração tem que arder com isso. Nosso coração tem que se preocupar com isso. Mas não, muitas das vezes estamos vivendo pela vida natural. O porfiar, a Bíblia fala sobre, porfiar é compreender, é desfrutar. E quando a gente escuta com a palavra, não aceita, Deus está falando: mas não é bem assim não. É melhor, escolhe, sei lá, fábulas. É bíblico. A Bíblia fala que no fim do tempo vai ter gente que vai estar se enganando com fábulas pregadas por homens que se dizem ser de Deus. Ei, Israel está em guerra, não é um termômetro para a segunda volta de Cristo. Guerras aconteceram e vão continuar acontecendo. O termômetro para a volta dele está acontecendo nos dias de hoje, que é apostasia dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Igreja, meus olhos, precisamos despertar, precisamos amadurecer, precisamos abrir o nosso coração, precisamos tomar uma atitude, precisamos de alguém que vai nos dar o direcionamento para que não venhamos cair e errar justamente nesses pequenos detalhes. Eu poderia aqui alongar e falar de muitos erros, mas não é necessário eu falar de erro, porque cada um de nós sabemos onde nós temos errado, onde temos tropeçado. Mas quem vai nos ajudar a vencer isso é alguém chamado Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, buscamos tantas coisas, mas não buscamos aquele a quem devemos buscar. Eu finalizo essa palavra lembrando de um momento em que Jesus estava com os discípulos e numa madrugada ele recebe um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos vem
diante de Jesus e fala: mestre, verdadeiramente, o que o Senhor faz é de Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com essa pessoa. Mas me mostra o reino. Como que eu faço para entrar no reino? Todo mundo quer herdar, todo mundo quer receber. Jesus disse: Nicodemos, você é um homem que tem conhecimento, você é um príncipe da lei, você é um homem que tem aí entendimento. Nicodemos era um príncipe, ele era justamente um fariseu, uma pessoa que tinha um posicionamento, um cargo de instrução. Mas Jesus disse assim: é necessário duas coisas: nascer da água e nascer do Espírito. Sabe o que ele estava dizendo, Nicodemos? Você não pode apenas carregar externamente. Você não pode apenas ter o copo com a água, mas essa água tem que estar circulando dentro de você. A água é a palavra de Deus que me limpa, que te limpa, que sacia a nossa sede, que sacia o nosso coração, que apaga o fogo, a chama da ira. E nascer do Espírito é ter a natureza de Deus. Ter a natureza de Deus. Quando nós nascemos da água, nascemos do Espírito. Quando nós tivermos essa palavra como no nosso interior, como um rio de águas vivas, como Jesus disse para aquela samaritana, e esse Espírito estiver em nós, os nossos olhos não enxergarão mais naturalmente. Não seremos como aquele que passou na estrada e viu um homem caído e vai pular. Não. Somos nós que Deus vai contar para estendermos as mãos, limparmos a ferida e cuidarmos. Às vezes pensamos em fazer a obra, estender a mão para aquele que está lá fora apenas, mas às vezes tem pessoas do teu lado na igreja que precisam de um abraço, de um acolhimento, na tua própria casa, na tua própria família, e estamos perdendo, estamos sendo envergonhados. Por quê? Porque nós estamos sendo cingidos pelo Espírito. Eu finalizo aqui contando uma história. Eu acho que eu já contei aqui uma parábolazinha. Um dia, uma mulher, a sua empregada, a sua pessoa que trabalhava na sua casa, morreu. E ela foi lá no enterro dessa senhora. Muito simples, sabe? Muito simples. E quando chegou naquele lugar, todo mundo ficou maravilhado de ver aquela madame naquele lugar, naquele cemitério, chorando. Ela, a empregada dela, que tinha falecido. Só que dentro dela o choro não é porque a pessoa morreu, não era apenas uma comoção. Ela estava chorando porque ela não tinha mais ninguém que fizesse o que aquela mulher fazia. Misericórdia, né? Passou o tempo e essa mulher morreu também. E naquele dia, naquele lugar, quando ela chega nos céus, na recepção, busca o nome dela e não encontra. Está lá, qual é o seu nome? Maria, fulana de tal. Não está aqui. Aí busca por fim, por muito custo, acharam o nome dela num livro lá cheio de poeira. Falou: vamos levar a senhora para onde a senhora vai passar a sua eternidade. E quando chega lá o anjo, vamos levar a senhora para passar a eternidade, ela senta lá na nuvem e o anjo vai levando ela. E ela, o anjo vai passando pela Barra da Tijuca, ela vai vendo aquelas casas maravilhosas. Vai passando ali pela Zona Sul, Alto Leblon, do céu, e ela fica maravilhada. E aquela mansão de cristal. Para. Meu Deus, aleluia. Levantou, falou até em línguas. Deu até sapatinho de fogo lá. Quem mora aí? É o anjo. Fulano de tal. Aí ela. Aquela que era minha empregada morando no sul. Mas ele falou para cima. Como será a minha casa? Bora, porque você esse negócio aí. A onde saiu da Zona Sul, pegou um palco de frontinha ali, foi pelo centro da cidade, foi pegando a Zona Norte, subindo um morro. Os casais simples,
mais comunhão, amor, paz, Espírito. E desinvestiu, subiu um monte lá no céu. Ela, sem entender nada, chegou lá naquele cume do monte. Tinha lá uns pedaços de tábuas amarrados com um arame. E o anjo disse: desce aí, por favor. Ela: não, porque eu vou descer aqui, vamos embora, está perdendo tempo. Ele: não, é aqui que você vai passar a sua eternidade. Não, que injustiça é essa? Aquela mulher que foi aqui empregada mora naquela casa, vai passar a eternidade naquela mansão, eu vou passar aqui. O céu se abriu, irmão. Uma luz naquele momento, naquele lugar. E ele disse: ei, sabe por que você vai passar a sua eternidade aqui? Que não era mais o anjo falando, era o próprio Senhor. E sabe por que ela mora na eternidade naquele lugar? Porque naquele lugar onde ela mora, nós conseguimos construir tudo aquilo com o que ela mandou quando esteve lá embaixo na terra. Mandou para os céus. E o que você tem mandado para cá, o que você mandou para aqui, foi apenas isso. Estava no céu. O que você está enviando para ele construir na sua eternidade? Onde que você está errando? E essa palavra, essa pergunta é para mim também. É hora de nós convertermos isso. O ano está acabando. Será que vai entrar daqui a pouco a um ano? Nem um pouco ainda, daqui a pouco está o ano. Vamos mais uma vez fazer como alguns, pular a mãozinha, vestir amarelo, declarar que vai ser diferente. Ou vamos fazer diferença hoje agora? Deus está chamando você para um tempo novo. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Pastor, quero orar por você. Feche os seus olhos. E você que está em casa, se puder, feche os seus olhos também. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que possamos sair hoje da tua casa, Senhor, renovados, restaurados, avivados, transformados. Não para que viemos bater no peito e dizer que somos algo, mas para que se cumpra a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoa esse meu irmão. Abençoa essa minha irmã, que hoje está dizendo para ti, Senhor: eu reconheço, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, dá força para que teus filhos, Senhor, possam ir até o fim, porque o melhor não é o início das coisas, mas é o fim de todas elas. Que seja repreendido o diabo, amarrado tudo que possa ter se levantado contra essa pessoa, e que a partir de hoje uma nova história o Senhor escreva na vida dos teus filhos. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém e aplausos.